trazer aqui de forma muito rápida, tá? Porque naturalmente a gente não vai ficar aqui fazendo contas relacionadas ao esporte, a gente já virou essa página. Aqui é só um registro do rodada sim, rodada não, como o pior da história. Nesse momento é rodada não, tá? Nesse momento, o esporte ele tem 11 pontos em 21 jogos e a gente tinha três times com campanhas piores, com 21 jogos disputados. A Chape de 2021, o pior de todos os times da história da Série A dos pontos corridos, o América de 2007 e o Náutico de 2013. Essas equipes tinham 10 pontos. Ou seja, nesse momento, Cássio, o esporte pode bater no peito e dizer assim: eu tenho a quarta pior campanha da história da Gigante. Série A dos pontos corridos. Veja, eu tô vendo aqui que esse Náutico fez mais 10 pontos, viu? Morto, já estava morto aí, mas fez 10 pontos. O Náutico terminou com 20. O América fez mais 7 e a Chapecoense fez mais 5. É o que a gente vem falando, assim, do rebaixamento praticamente consumado, que é aquela coisa, a conta do esporte é a seguinte. Hoje, o chance de gol é aquela matemática que bota assim, qualquer coisa que você faz, você já tem 80% para ser campeão, 80% para ser rebaixado. Ela não tem muito meu termo, não. Já Tristão Garcia, o FMG, esse próprio Gato Mestre da Globo, eles são mais comedidos, mas até essas matemáticos mais conservadores já começaram a largar. Aquela virada, lembra que o Sport tem mais chance do que o Juventude, que era uma maluquice, não, aquilo aí ficou para trás. Muito mais chance. O que era uma loucura, assim, a gente não entendia, mas aí informava aqui, agora já né? tem 5% na UFMG, 7% no Gato Mestre, enfim. Não é o 1% do Fluminense ainda, mas é uma chance irreversível. Essa é uma chance, Fred, que a matemática é basicamente o seguinte: só sai se engatar uma sequência de vitórias, que é fora de tipo 3, 4 vitórias. O time tem 1 em 21 jogos. Não, assim, um time que tem 1 em 21, de repente, se ganhar do Corinthians, ganhar do Fortaleza, depois de ganhar do Fluminense, que vai ser na ilha também. O cara. Obviamente, o torcedor do esporte, alguma parcela da torcida do esporte deve estar pensando isso. Porra, se ganha desse Corinthians, meu irmão, depois pega o Fortaleza cheio de problema também, vai com o Fluminense que não quer saber, só quer saber das Copas aí. Aí o cara pensando uma coisa dessa, beleza. Se ganha esses 3 jogos, então olharia para a tabela. Mas, pô, seria um time que tem uma vitória em 21, ganhando 3 em 3. Então, assim, salvo uma situação como essa, não tem o que fazer. Então, as metas do esporte são muito mais realistas, que é evitar ser o pior de tudo, né? Eu acho que uma coisa já me parece assim, já inevitável, é ser o pior esporte. Eu acho que me parece assim, Fred, beirando impossível não ser o pior esporte. Eu não consigo imaginar esse time somando 20 pontos para pelo menos igualar o esporte de 2009, que fez 31, que é o que a gente diz. 31 pontos em 2009 foi uma vergonha no nível. Como é que o esporte só fez 31 pontos? Hoje como é que se chega em 31? Assim, é o contrário. Assim, como é que o time tem 31? Que milagre foi? É ponto mais 31. Então, não ser o pior da história, fazer 16. Não ser o pior de Pernambuco, fazer 21. Desculpa, não ser o pior do Nordeste, fazer 18. E não ser o pior de Pernambuco, fazer 21. Ou seja, um ponto a mais do que todos esses aí que eu citei. Chapecoense de 15, América de 17, Náutico de 13. Assim, acho que é basicamente isso que sobra para o esporte nesse campeonato, Fred. Se você tiver algum outro objetivo, alguma outra meta aí. Não tenho nenhuma, Cássio. Não tenho nenhuma. Na parte de campeonato e parte esportiva, eu acho que não tem muito além disso, não. Veja só, não ser lanterna era uma possibilidade. Mas tá difícil também. Mas até nisso. O Juventude desgarrou, que era o alvo principal, e nessa rodada o Fortaleza desgarrou. Acho difícil que o Fortaleza volte a ser um alvo do esporte. O esporte tem cara de lanterna. Como é aquela fala? Focinho de lanterna, nariz de lanterna. Como é que não é lanterna, né? O que é surreal é que não é o time que mais perdeu no campeonato. Nem é o pior visitante, né? Nem é o que mais sofreu gols. Visitante, não é o que tem mais derrotas, mas é por muito o pior. Tudo passa, inclusive, pela Ilha do Retiro, né? Assim, lembrando que o esporte, como visitante, é o 17º. O Juventude tomou quase 10 gols a mais, Cássio. Fred, o esporte tem 5 pontos em 30 disputados em casa. Assim, o rebaixamento do esporte passa pela Ilha do Retiro. Casa é absurdo. Não, e esse rodada sim, rodada não. 5
pontos de 30 jogando dentro da Ilha do Retiro. É esse o Sport brasileiro. O Sport está rebaixado pelo que ele fez, pelo que ele não fez em casa, né? Pelo que ele não fez fora. Não. Fora de casa até estava brigando pelo campeonato ainda. Esse rodada sim, rodada não aí do Fred vai até perdurar, até porque o nosso América de Natal, né? Em 2007 ficou com esses 10 pontos aí até a 24ª rodada. Então tem mais 3 jogos aí para cochilar o Sport aí. O Sport não vai voltar a ser a pior campanha, não. Caramba, Lucas Renan, Minhoca, deu uma frase muito boa aqui. A Juventude o Juventude já pegou o Flamengo 2 vezes, viu? O Sport não pegou nenhum ainda. Essa estratégia. Já que o Juventude tomou mais gols, tenha calma. Vamos mas calma. Assim, é porque eu acho que o Sport não é discordando dele, não. É o que a gente tinha. É porque é do que Fred que tinha falado da defesa do Juventude. Aí o cara disse: tem um ponto aí que porque basta acontecer o que aconteceu nesse jogo do Bragantino e dizer assim: o Flamengo faz. O Bragantino e também tem que ter uma atuação absurda, como foi a atuação do goleiro, né, no final de semana. Ou como foi o jogo do Corinthians. E vendo o jogo do Bragantino, eu só lembrava de Cauê dizendo depois do jogo do Palmeiras. Minha preocupação é que os massacres se tornem comuns. E o primeiro tempo foi um massacre. Foi um massacre. Futebol é isso, né? Não virou também paciência. E isso sem desligar. E isso porque não está desligado, ainda está na vera. A turma ainda está na vera. Quando desligar, meu amigo. A verdade é que todo mundo queria que o Sport fosse um Lázaro aí, ressuscitasse. Mas a tendência é que esse velório vai demorar demais. Cássio, não acho que vai virar aquele momento assim. Bora agora causar maldade no campeonato. Não, eu acho que já tá um pouquinho assim. Eu adoraria que esse momento chegasse. Não, tá não. Eu acho que não tem, não. Tipo assim, Cauê, o Sport comemora gol. Esses gols do jeito que o Sport faz no 45. Eu percebo a maldade no gol. Matou o Vitória, matou o Red Bull. Não, veja. Pra que comemorar tanto o empate com o Red Bull? É a maldade. O cara tá jogando Deus da manhã, porque o cara ainda tá... No último lance é pra comemorar mesmo, pô. Eu acho que os caras estão fazendo conta, Cauê, de permanência. O cara ainda tá pelo milagre que não existe, pô. O cara tá pelo milagre que não existe. Eu acho que não. Empatar com o Flamengo aqui e o Palmeiras passar, nossa, vai ter um gosto diferente. Segurar um empate contra o Flamengo, entendeu? Eu acho que já vai começar a ir para esse caminho, né? Eu já acho que o Sport tá jogando os jogos. Eu não tô da linha de Cauê, não. Eu acho que todo mundo já sabe que caiu o Cauê lá dentro, já aceitou. Eu acho que os caras estão jogando por si e por uma espécie de dignidade, assim, de realmente não perder a maior parte dos jogos, sabe? Veja só, o Sport e Daniel... Não, o mínimo de dignidade, pô. A campanha não é digna. Sim. Mas por quê, Fred? Até nessa linha, eu não discordo, não. O Sport não venceu. Rapidinho, Cauê, só um ponto. Sim. O Sport basicamente não vence. Mas perdeu 2 jogos no universo de 7, 8 jogos. Queira ou não, isso já traz para o jogador, pelo menos, uma sensação de que, pô, eu não tô mais fazendo vergonha no campeonato. Sim. A turma olha assim, veja só, eu perdi do Palmeiras e perdi do Vasco. Os outros jogos aqui ao redor, os últimos 7, 8 jogos, eu consegui empatar. Ganhei do Grêmio lá e fui empatando aqui e ali. Eu acho que para o jogador, no íntimo dele, para Daniel, para o trabalho do dia a dia, os caras não se sentirem um time indigno de jogar a Série A, como foi durante a maior parte do campeonato, já é um alento, sabe, Cauê? Sim, até esportivamente mesmo, você diz assim, pô, eu sou lanterna, eu vou ser rebaixado, mas eu não sou um conjunto de jogadores fracassados e sem possibilidade de futuro, não. Eu acho que o desligar vai acontecer quando começar a apanhar em sequência. Porque isso que você disse, a turma ainda está lutando. Seja por acreditar em alguma coisa, seja pela moral interna. Porque enquanto você estiver aí trocando tapa ainda, tentando algo, nem que seja pela sua honra, a turma ainda vai conseguir não perder. Agora, vão chegar alguns jogos que talvez machuque. E eu acho que é nessa sequência desses jogos que machuque que meu medo é a turma entrar numa resignação de tipo, meu amigo, a gente tentou o máximo da dignidade, do respeito, mas agora a pontuação não chega, a turma vai estar a 15 pontos na frente da gente, ou seja, esquece. E a gente não tem mais força de
de tentar, de ser digno, de quando tomar o primeiro, depois de tomar o primeiro, desligou. O meu medo é esse, é porque eu acho que vai acontecer. De que aqueles jogos que, opa, vai lá, 0-0, tá tentando, vai pra lá, tal, tomou um, acabou, meu velho. Apague a luz, e aí o medo é a lapada acontecer aí. Sobretudo, aquelas, quando começar 10 rodadas por fim, 12 rodadas por fim, já. Mas enquanto tiver nessa de eu não tô apanhando, e o jogo contra o Bragantino tava muito nessa, disse, pô, aquele primeiro tempo horroroso, meu amigo, tem que sobreviver para apanhar de pouco aí. Porque se uma lapada de 3, 4, 5 vier, um 5 vier, acabou. Acabou. A moral dos caras vai lá para baixo e não vai ter mais como consertar, não. Ah, você vai para um jogo contra o Corinthians porque é em casa o torcedor ainda. Mas daqui a pouco, todo mundo vai estar pegando no pé dos caras como já estão pegando. Não vai ter essa dignidade. Ninguém vai mais brigar por dignidade. A gente recebeu uma sequência enorme aqui de superchat, tá? De Paulo. E eu vou tentar ler na sequência, tá? Esses superchats de Paulo Lins aí. Todos relacionados ao esporte, né? É uma série. Boa noite, caros. Salvo engano, a Série A tem um limite de contratações entre os times da referida competição. Como é que o Sport queima uma contratação com o reserva da base do Santos? Continuando. Como o Sport mobiliza toda a base como opção durante a partida contra o Juventude? Como o Sport desfalca o seu elenco na Série A quando precisa do contrário, se reforçar? Como a gestão que se diz responsável adianta a verba da liga da qual faz parte e se responsabiliza a gastar mais de 50 milhões em reforços e agora tem dificuldade de fluxo de caixa? Tá? São questionamentos aí que Paulo Lins faz e ele diz tudo isso à beira de uma recuperação judicial. Na verdade, não é à beira, está dentro de uma recuperação judicial. É porque só não começou. O que ele está querendo dizer é que porque não começou a pagar o parcelamento. Exatamente. Né? Aí ele questiona: a falta de planejamento é somente no futebol? Tem mais duas mensagens. E a recuperação judicial não deveria ser encarada como algo banal, e sim como instrumento de alta responsabilidade. Por mais que os credores não gostem muito, por outro lado, existem as obrigações com a vara e com a Assembleia de Credores e a Justiça. Dessa forma, Paulo Lins faz um apanhado, Cássio. Eu acho que a galera disso está consciente lá. É porque não homologou ainda. Na hora que homologar, o acordo já foi feito. A Assembleia já teve, já foi decidido lá o deságio, falta homologar na Justiça, está num trâmite normal. Eu acho que quando começar, o clube vai ter que ser responsável e pagar. E se não pagar, é aquela questão que eu sempre falo. Recuperação judicial não é brincadeira, não, meu irmão. Você é um último estágio. Não é, se não é uma empresa, se não é um time de futebol, é uma empresa normal, é disso para fechar. Só que futebol sempre tem. Vai até o limite, mas assim. A própria lei do futebol, Cássio, a lei da RJ para o futebol veio muito já é mais branda, é tudo mais branda, mas mesmo assim você tem que pagar. Inclusive, é bom quem tiver aí com sua RJ pendente, corra para poder concluir ela o mais rápido possível, porque a turma já se ligou no óbvio, viu? A turma lá em Brasília já percebeu que tá tão pro clube que é quase uma sacanagem essa RJ. E estão querendo modificar. Aí vai saber se não foi homologada por isso, mas enfim, não faço ideia. Só um outro ponto que Paulo trouxe sobre os 50 milhões de reforços, e parte disso aí, ou boa parte disso, foi o dinheiro da Liga que o Sport usou até para estruturação. Não sei se usou para comprar o terreno do CT, acertou, se usou para reformar ele, acertou. Agora, se usou para contratar jogadores, poderia ter sido, mas não da forma como o Sport contratou. Mas a parada é a seguinte: eram 20% que o Sport vendeu, mas aí os clubes fizeram um acordo com o investidor e conseguiram recomprar 5%. Então, no fim das contas, Sport, Ceará, Fortaleza, eles venderam 15%. E o Vitória, que está mudando para a LFU, a partir de 29%, vai ser a mesma coisa. O Vitória vai vender 15% dele, dos direitos comerciais. Tu não acha um pouco estranho, não? Quê? Tu não acha um pouco estranho, não? Devolver esses 5%? Não, veja, o estranho é o que eu ia continuar justamente esse ponto. O estranho é o seguinte: até que alguém
acendeu a luz assim e falou: só, meu irmão, é 50 anos ganhando 80% de que clubes do mesmo patamar vai ganhar. Muito menos do que quem vai ganhar assim, mas quem for do seu nível, você vai estar ganhando 20% também. Vai passar 50 anos. O Campeonato Brasileiro existe há 50 anos. Perceba que o campeonato existe há 50. A vida toda são 50 anos. Daqui para frente, mais 50, ou seja, o resto da vida ganhando isso. Aí alguém disse: meu irmão, em algum momento vai ser um problema, tal. Sem contar que se você botar na ponta do lápis, uma conta de padaria, como diria o outro aí, com respeito, mas se você colocar 5%, 20% por ano e multiplicar por 50, meu Deus do céu. Assim, Exatamente. para o investidor, assim, é muito dinheiro. Assim, ponto, cara, esse é o ponto que eu estou dizendo, velho. Então, é muito dinheiro para o investidor, mas o meu ponto era o seguinte: o Sport hipotecou seu futuro por uma campanha para fazer a pior campanha da história. Pô. Tipo, isso. O Sport hipotecou 50%. Por isso que eu falei, por isso que eu ponderei que pode. Eu não sei se. Acredito que tenha sido. Parte do dinheiro foi utilizado para comprar o terreno onde vai ser o novo CT. Parte, de repente, do dinheiro vai ser utilizado para a construção do novo CT. Enfim, os 10 milhões da Ilha do Retiro, tudo bem. A parte estrutural e até alguns reforços, tudo bem. Mas da forma como foi o Sport, no fim das contas, foi o seguinte: o Sport hipotecou o futuro dele por meio século e em campo ele está fazendo a pior campanha da história. É assim, é um negócio. Cássio, um aquela negócio, assim, cena de maluco, velho. Aquelas cenas, você imagina, aquelas cenas de novela, de filme, cara desesperado, vai ali no banco porque precisa pegar um dinheiro, porque o filho precisa do dinheiro para cirurgia, aí o cara pega emprestado lá. Quando sai da porta do banco, o cara passa e leva o dinheiro da mão do cara. É isso. Porque, vê só. Pronto, o cara foi isso, roubar. Saída de banco, né? Não é o nome desse. Saída de banco. Aí o dinheiro que era para salvar. Para salvar ali a vida da família, da criança, a solução durou 5 minutos. Porque na saída, alguém foi lá e levou o dinheiro. Pronto. Isso a gente não sabe. A gente não sabe como os cofres do Sport vão se portar depois de uma queda, depois de todo esse investimento que foi feito. A gente não sabe. A gente sabe o comprometimento da receita futura que ia ter. Igor, nos comentários aqui, vocês seguem falando em vendas de direitos. A LFU provou, não provou nada, ela apenas disse. Ela provou que esse adiantamento é de uma entrada da liga que vai render até 40% mais direitos televisivos. Veja, não é exatamente dessa forma, não. São dos direitos que os clubes terão a cada ano. E assim, perceba que a LFU é uma parte. Existem os clubes da Libra. Se os dinheiros forem equivalentes, as receitas forem equivalentes, o da LFU, os que fizeram, vão ter, agora não são 20, agora são 15, como eu falei, eles vão ter ganhando 15. Se não tiver, os contratos foram de 100 milhões por ano. O da Libra aqui está ganhando 100 desse perfil, claro que vai ter gente ganhando 200, 250, sei lá. Mas vamos supor que seja aqui um com 100, outro com 100 aqui. Esse vai ganhar 100, esse vai ganhar 85. 85, exato. Assim, não tem outra conta, não. Assim, não sei se onde ele viu qualquer coisa, se alguém provou, não provou nada. É isso que vai acontecer. É 15% também durante 50 anos. Assim, pode ter sido um negócio bom para um momento muito delicado do clube, pode, mas assim. Mas infelizmente, o resultado do campo está sendo catastrófico e no fim das contas você pegou todo esse dinheiro e deu um passo para trás. Fala. É que eu acompanho, Cássio, desde que começou todo esse papo de liga, eu sempre acompanhei tuas opiniões sobre isso. E, às vezes, tu sempre cita a estranheza que é isso, mas, às vezes, tu fica um pouco descrente da tua própria visão e diz, mas deve ser algo diferente, não é possível. Porque assim, não é possível. Assim, eu sempre, assim, porque não é possível. É isso, Cássio, é isso. Veja, inclusive, agora falando sobre o esporte, você coloca dois problemas, que é esse problema original, que é antes de como se vai gastar, e um problema de como gastou. Você costuma dizer que, se for com estrutura, é melhor do que no campo, porque se for no campo é mais problemático. Mas eu acho que o problema anterior a isso, da origem do dinheiro, é tão grave quanto. Porque o negócio era tão ruim, que os caras estão devolvendo, pô. Veja só. Isso. Os caras se ligaram. É porque para o investidor, pensa uma coisa, o investidor... Se esses clubes, todos esses clubes que eles compraram os direitos, se todos esses clubes não jogarem a primeira divisão, esse investidor vai passar 50 anos sem ganhar R$1.
Ele precisa que esses clubes joguem a primeira divisão para ganhar R$1. Então fica um paradoxo. Fica um paradoxo. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso ceder, porque se esse clube não for competitivo, ele não joga a primeira divisão. Se ele não jogar a primeira divisão, eu não ganho dinheiro. Então o clube, o investidor meio que cede para dizer, beleza, eu não vou ganhar tanto, vou ganhar um pouco menos, mas pelo menos eu dou um pouco mais de garantia de poder aquisitivo para que aquele clube, durante 50 anos, ele seja mais competitivo. Então a relação foi essa. O negócio é como você falou, era tão gritante que ele falou assim, a gente vai ganhar muito dinheiro agora. Mas daqui, em algum momento, ter 20% a menos da receita anual vai pesar demais, porra. É muito ruim, é muito ruim. E fazendo uma analogia, hoje em Imagina dia... que quiseram comprar o Náutico dando 10 milhões pro Náutico. Ainda bem que o Náutico não aceitou, porque aí seria... 60 é ruim. Olha, o Sport ganhou, seria 130, já era ruim. 60 é péssimo, 10 é... Não, ele ganhou 3 quartos, né? Então ele ganhou 90 milhões. Isso daí, cara, fazendo analogia, 30. Para dar sequência do programa, hoje em dia é muito popular, inclusive é muito lesa as pessoas mais humildes, que hoje em dia tem uma opção fácil ali, você consegue qualquer celular, de app, você conseguiu uns empréstimos para 15 dias, 30 dias, que cobram juros absurdo. Mas a pessoa, numa situação ruim, acaba aderindo a isso, pegando ali, seja R$500, R$1.000, para pagar com 15 dias, 20 dias, 30 dias. É a mesma coisa da LFU. É a mesma coisa. É algo de uns juros absurdo. Não tem como você compreender aquilo que está sendo aplicado. Aí toda vez que eu vejo o Cássio falando que, para mim não faz muito sentido, que se você for para a conta de padaria, é esse ponto, Cássio. Não faz sentido nenhum. A turma aderiu porque é aquela questão do vai boi, vai boiada. Todo mundo tava pegando, o cara olhou assim, peraí, pô, se todo mundo vai pegar, eu vou ficar para trás. Aí o cara foi para pegar. Quando chegou todo mundo na roda, um falou pro outro, meu amigo, mas isso aqui também tá tu olhasse direitinho, tu olhasse direitinho, tu aí viu os juros. Um acordo de pegar 5% a menos? Vamos para poder não ficar tão ofensivo aqui. É porque a turma passa tudo, geralmente, pensando no curto prazo, pô. No pão da padaria. Nesse vai lá, caso vou comprar o pão, aí eu tô sem dinheiro. Vou lá pegar com o dinheiro dos caras. Aí o Sport, Cauê, que pegou um dinheirinho não recorrente, deve ter ido para a conta de padaria e deve ter dito, caramba, meu amigo, assim, eu tô pegando esse dinheiro a esse preço mesmo. Eu tô colocando 50 anos no clube para pegar isso aqui a esse preço. A mesma coisa que eu peguei com o Pedro Lima, o que eu vou fazer com o Zé Vitor, Zé Lucas. Não fecha, não aí, fecha. Aí fica mais fácil ser um bom gestor. Com dinheiro desse encaixa aí. Fica um pouquinho mais fácil. Tem dificuldade, mas fica um pouquinho mais fácil com um volume de recursos desse aí. Modelo de negócio, com 30% de juros ao ano, meu amigo. Meu amigo. Só ganha quem tá de um lado, pô. Não é jogo de ganha-ganha. Assim, até eu quero ter uma Factory também. É jogo de ganha-ganha, pô. Factory é o novo agiota, né? A turma tem um nome bonito agora. Factory. O que eu acho que sempre que esse tema ele vem para a mesa, é bom a gente destacar nesse tema, é que há essa dualidade, em grande parte ainda da torcida do esporte, dessa questão da gestão financeira com o futebol. E nós aqui no 45 Minutos, sempre que a gente debate, a gente tem muito cuidado quanto a isso. A gente tem muito cuidado em não chegar e condenar sumariamente a gestão financeira. Você vê que a gente tem um certo cuidado, a gente não chega aqui e crava que Uri Romão é um gestor financeiro ruim para o clube. A gente nunca chegou aqui para dizer isso. O que a gente muitas vezes faz é não assinar embaixo desse enorme cheque em branco que parte da torcida dá, porque vê o clube investindo 60 milhões em reforços, porque vê o clube negando vendas de 3 milhões de jogadores que estão emprestados aqui, né? Um dinheiro fácil entrando, porque vê o clube apresentando um projeto de um novo CT, porque vê o clube com a saúde financeira à distância boa.
Mas a gente sempre tem o cuidado de dizer que, por mais que os números, por mais que a primeira camada seja toda muito boa, nunca podemos deixar de considerar que, o Sport é um clube que vive uma recuperação judicial. O que é que isso significa? Não tem gente batendo na porta, não tem advogado na porta do clube impedindo Receita de entrar. Execução, Fred. Exatamente, executando dívidas. Você consegue viver dentro de uma normalidade financeira com suas receitas chegando para o cofre do clube. 2. A gente está falando de um clube que, tema principal desse debate aqui, negociou 50 anos, um percentual da sua cota de televisão. 50 anos. Então, todos os números que a gente está vendo, é importante sempre considerar que existe aí mais 48, 47, 46 anos pela frente. Era 20%, agora 15%. De tudo que o Sport receber de TV não pertence mais ao clube, porque essa gestão vendeu. Tá? Foi certo ou errado? Já teve um debate aqui sobre isso. E não é esse mérito que a gente está entrando. A gente está só, como eu disse, aqui a gente não condena, porque a gente não tem como juntar todos os fatos e condenar. Mas aqui a gente apresenta os fatos. E há um último fato que deve sempre ser considerado. Como você considera boa gestão financeira se você está sempre na Série B? Quanto se perde estando na Série B? 50, 60 milhões por ano? Ora, isso não vai entrar lá no negativo potencial de uma análise de gestão financeira? Vai. Tem que entrar. Então é isso. Nós nunca viemos aqui de forma leviana ou de forma precipitada, ainda que com esses argumentos todos que a gente traz na mesa, a gente nunca chegou aqui para dizer que Yuri Romão é um cara que tem uma gestão financeira ruim do Sport. Porque, de fato, você olha para o Sport não é um clube que está em colapso financeiro. Não é. O Sport está melhor esse ano do que nos últimos 3, 4, 5 anos? Está. A gente reconhece tudo isso. A gente só faz questão de puxar os fios. Está, mas está com tudo isso que foi citado aqui. O quanto isso é decisivo para Yuri Romão, o quanto é mérito dele, trouxe o dinheiro, ele vai gerar receita, um ano vende Pedro Lima, outro ano vende Zé Lucas, outro ano vai vender Vitor Hugo, outro ano vai vender... E você vai ter sempre um clube pujante financeiramente, porque investe no CT, porque tem cuidado, porque não... Podemos validar todos os argumentos positivos também. A gente não está aqui para ficar negando argumentos positivos e só trazendo argumentos negativos, não. Veja um vídeo que eu e Cássio fez sobre o novo CT. A gente separou completamente do caos que o Sport vive e tratou como algo positivo, importante, necessário. Então eu só queria deixar claro isso, porque eu teve um corte meu que circulou muito, aquele corte que aparecem, né, os nomes e as fotos do presidente, de todos os dirigentes, e eu vi alguns comentários assim, 99,9% concordando com tudo, mas alguns concordando e dizendo assim, teve um, lembro que eu vi assim, eu não lembro quem escreveu, joinha pro financeiro, mal pro futebol. E é muito perigosa essa conclusão tão rápida. Repito, a gente não vai ser aqui duro ou perseguidor de cravar que é uma péssima gestão dos dois. Não. Mas a gente vai sempre mostrar os dois lados dessa moeda. Não pode só ficar olhando para um lado da moeda. Falados. Fred, gostei quando você falou sobre, na hora de analisar a parte financeira de uma gestão, você tem que trazer também para toda a questão o seguinte, veja, se um clube geralmente joga uma Série A e está jogando uma Série B e deixa de ter alguns acessos, você tem que trazer o prejuízo que isso gerou. E quando o Fred fala isso, Cauê,
Não é algo que ele tirou do nada, assim, não é má vontade. Isso ali está na literatura contábil, chama custo de oportunidade. Que quando uma empresa ela vai fazer um certo produto, tal, vai ter que ver o quanto aquilo ali é competitivo com algo básico do mercado, um CDB no mercado que renda 13%. Você faz um comparativo. Não adianta você fazer o comparativo de dizer o seguinte, eu estou tendo 5% aqui de lucro, de vantagem, de crescimento, e é bom. Não, é bom em relação ao quê? Então, quando você está na Série B durante 3 anos seguidos e as contas estão ajeitadinhas, isso é bom? Se desses 3 anos, pelo menos um ano, acho que até mais, mas pelo menos um ano, você deveria estar na Série A. E a entrada de dinheiro seria muito maior. Muito maior. Que na Série B você nunca vai conseguir. Atos, o que eu ia reforçar é que você pagar as contas em dia é importante, tem que ser feito, é obrigação. Só que pagar as contas em dia e deixar o caixa fechadinho ali no azul talvez seja diferente de ter uma boa gestão. Por quê? Porque uma boa gestão, queira ou não, quando você tem receitas frustradas, como o Sport teve esse ano várias, o Sport caiu na Copa do Brasil. Logo de cara, são receitas frustradas. Está fazendo uma péssima campanha, ainda bem que o torcedor não largou. Porque senão a queda com a receita do torcedor no estádio seria muito maior. Então você é obrigado, por conta de uma má gestão do futebol, até que destravar, por outras maneiras, alguma receita extra que não estava ali na tua projeção inicial, porque tua projeção, quando tu faz a projeção para o ano, tu faz ali a projeção, tu não bota na tua projeção que tu vai cair na primeira fase da Copa do Brasil. Tu bota um patamar que tu acredite que seja viável, nem muito nem pouco, e com aquela receita do patamar que tu vai receber. Então, quando você tem perdas em projeções de receita como você teve, quando você investe num jogador como Carlos Alberto, que provavelmente você vai ter o retorno, não teve o retorno de campo, e talvez você não tenha um retorno final de uma revenda futura desse jogador. Então não tem como você também avaliar essa gestão financeira como boa. Por mais mérito que se tenha, e aí lógico que vale reforçar, que se tem, porque se está pagando em dia, talvez ela esteja correndo atrás do prejuízo para achar soluções para tapar aquele buraco. Não se sabe como. Mas o normal seria o Sport ter chegado na Copa do Brasil num patamar que estava dentro de uma projeção, estar minimamente lutando para não cair dentro do Z4, mas lutando para não cair, poderia estar ali, e não ter tido gastos tão altos com jogadores que não renderam dentro de campo. E essas soluções extras de projeção de receitas extras que talvez estão sendo necessárias aparecer para que o rombo não chegue aos cofres do público, fosse um plus. Não para estar fechado no final da conta, no ano, e chegar lá no final de 2025 e, sobrou R$1, R$2 aqui no Sport. Não. Para que esse lucro fosse muito maior. E é por conta disso que eu aponto que ter uma receita que feche no azul não significa que uma conta que feche no azul não significa que a gestão financeira do clube tenha sido excelente. Ele cumpriu o que teria minimamente ter que ser feito. Mas a gente não pode colocar que seja excelente. Porque foi essa gestão que fez com que o Sport tivesse várias receitas inibidas pelos péssimos resultados dentro de campo. E os péssimos resultados dentro de campo não foi algo por acaso, como a gente aponta desde o início do ano. São coisas de pontos que a gente vem alertando de questões de formação do elenco que estavam na cara que tinha grandes chances de acontecer. E Cauê, vou botar mais um elemento aí dos que você está colocando, que uma gestão também ela pode acabar se engessando. Porque a forma que o Sport tocou o futebol em 2025,
A quantidade de investimento inicial foi muito grande. E quando você faz um orçamento, você tem um limite. Você não pode gastar o que você quiser, não. Se você quiser fazer alguma mudança nas grandezas ali dos gastos, você vai ter que passar de novo ali pelo conselho para poder que seja aprovado, para que você libere você gastar mais. Sim. Então, quando o Sport fez aquelas contratações que acabou Rivera, os portugueses, se gastou muito no início, perdendo margem para se recuperar, caso precisasse reinvestir no meio do ano. Eu vi muito vocês discutindo sobre uma possibilidade do Sport investir bastante para tentar escapar. É porque o Sport chegou com uma pontuação tão baixa ali na parada da Copa, que eu acho que isso foi definidor para o Sport tomar a decisão de não fazer. Mas veja, talvez o Sport não seria capaz de fazer. Porque para fazer um investimento razoável, teria que passar pelo Conselho para poder conseguir aprovação. E Portija, aí, o volante, Atos. O Portija sempre se falou que o Sport, no meio do ano, faria uma nova atacada para tentar trazer o volante, que não fechou por pouco no início do ano. Talvez fosse um reforço a mais, dentro de um salto de qualidade que imaginasse que poderia dar, e dentro de um cenário que imaginasse também que o Sport estaria. Não esse do que a gente vê, mas do hipotético. É isso, tá? A gente fecha agora o Sport, tá?